Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante, a mente infantil. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar as ideias geniais de Jean Piaget e Barbelin Helder. Foram eles que nos mostraram que a cabeça de uma criança funciona com uma lógica própria, uma lógica incrível e que está sempre em construção. E para começar, vamos pensar numa coisa bem simples que todo mundo já viu. Por que um bebê fica tão, mas tão surpreso e feliz quando a gente esconde o rosto e depois achou? Parece só uma brincadeira, né? Mas na verdade é uma janela enorme para entender como a mente deles se desenvolve. E aqui está a grande virada de chave, a ideia que mudou tudo. Piaget e Helder mostraram que uma criança não é simplesmente um adulto com menos informação. Não mesmo. A mente infantil tem uma estrutura própria, um jeito de funcionar que é radicalmente diferente do nosso. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver as crianças como pequenos cientistas. Depois, vamos descobrir qual é o motor que empurra esse conhecimento para frente. Aí a gente sobe a escada dos estágios da inteligência, entende como o pensamento e a emoção andam juntos e, por fim, tiram as lições para a vida. Vamos lá? Ok, vamos começar com a primeira ideia que, olha, vira tudo de ponta cabeça. A criança não é uma lousa em branco esperando a gente escrever. Muito pelo contrário. Ela é uma cientista, ativa, curiosa, sempre investigando o mundo. Pensa bem, o conhecimento não é algo que a gente simplesmente despeja na cabeça da criança. Segundo Piaget, ela constrói o próprio entendimento. Cada vez que ela pega um objeto, que ela derruba alguma coisa, que ela faz uma pergunta, tudo isso é como um tijolinho que ela usa para construir a própria mente. Tá, mas como é que essa construção acontece? Qual é a força, o motor por trás desse processo todo? É isso que a gente vai ver agora. A palavra-chave aqui é equilibração. É o seguinte, a nossa mente está sempre buscando um estado de equilíbrio, de harmonia. Quando aparece algo novo, uma experiência que não bate com o que a gente já sabe, esse equilíbrio se quebra. E é justamente esse incômodo que nos obriga a aprender, a nos adaptar e a evoluir. E o mais legal é ver como esse ciclo funciona. Imagina que a mente tem um monte de pastinhas com tudo que ela já aprendeu. Chega uma informação nova. Primeiro, a criança tenta guardar essa informação numa pasta que já existe. Isso é a assimilação. Se não couber, pronto, gera um conflito. Aí ela precisa ou mudar uma pasta antiga ou criar uma nova. Isso é acomodação. E no final, ufa, um novo equilíbrio, muito mais poderoso que o anterior, é alcançado. E essa busca por equilíbrio não é bagunçada não. Ela segue uma ordem, quase como uma escalada, passando por estágios de pensamento que vão ficando cada vez mais complexos e sofisticados. Aqui a gente tem um mapa dessa jornada. Começa tudo com uma inteligência que está na ação, no corpo. Depois, avança para o mundo dos símbolos, do faz de conta. Daí vem a lógica, mas ainda ligada ao que é concreto. E, finalmente, o pensamento se liberta e se torna abstrato. Vamos dar uma olhada em cada etapa. Bem no comecinho, o mundo do bebê é o aqui e o agora. A inteligência dele é prática. É pegar, chupar, olhar, sentir. E a maior conquista dessa fase é entender a permanência do objeto. Lembra da nossa pergunta sobre esconde-esconde? Pois é, o bebê se encanta porque ele está aprendendo a lição mais fundamental de todas. As coisas e as pessoas continuam existindo mesmo quando ele não consegue vê-las. Logo depois, vem uma verdadeira explosão de criatividade. A criança começa a usar símbolos para tudo. Uma caixa de papelão vira um foguete, um rabisco no papel é a família inteira. Só que esse pensamento novo ainda tem algumas armadilhas, como o egocentrismo, que é aquela dificuldade de entender o ponto de vista do outro. E esse exemplo clássico aqui dos copos mostra outra limitação, a centração. A criança foca em uma única coisa, tipo a altura do copo, e esquece todo o resto, como a largura. Então, para ela, se o copo é mais alto, com certeza tem mais água. A lógica de que a quantidade se conserva ainda não chegou. Agora sim, a lógica começa a dar as caras. A criança, nesse estágio, já entende que a quantidade de água nos copos é a mesma. Ela consegue organizar coisas por tamanho, por cor, e entende que uma ação pode ser desfeita. Mas essa lógica toda ainda precisa de uma bengala. Ela precisa estar ligada a coisas que ela pode ver e tocar, ao mundo concreto. E, finalmente, o pensamento se liberta do mundo concreto. O adolescente já consegue pensar sobre o e se. Ele pode raciocinar sobre ideias abstratas como justiça, liberdade, sobre o futuro. Ele consegue formular hipóteses e testá-las mentalmente, como um cientista. É o topo da escalada. Mas o desenvolvimento não é só lógica pura, né? A mente humana é muito mais do que isso.
Agora a gente vai ver como o nosso jeito de pensar está completamente amarrado com as nossas emoções e com o nosso senso do que é certo e errado. Piaget e Inhelder nos lembram que não existe pensamento frio, separado de sentimento. As nossas emoções, os nossos interesses, tudo isso é o combustível. A afetividade é a energia que nos faz querer aprender algo, e a inteligência é o motor que organiza como a gente vai fazer isso. São duas faces da mesma moeda, inseparáveis. E essa conexão também molda a nossa moral. No início, a criança pequena vê as regras como algo sagrado, que vem de fora, de uma autoridade. É errado porque minha mãe disse que é. Ponto. Com o tempo, essa visão muda para uma moral autônoma, em que as regras são entendidas como acordos que a gente faz em grupo, baseados no respeito e na cooperação. E qual é o gatilho para essa evolução tão importante? É a cooperação com os iguais, com outras crianças. É na hora de brincar, de discutir as regras do jogo, de negociar, que se aprende a se colocar no lugar do outro, a entender outros pontos de vista. É a convivência que nos ajuda a construir uma moralidade mais madura. E, para a gente fechar, o que fica de tudo isso? Qual é o grande legado dessas ideias para a forma como a gente educa e se relaciona com as crianças hoje em dia? Na educação, o impacto foi gigantesco. A gente aprendeu que não dá para forçar a barra, não dá para pular os estágios. O papel de quem educa não é só transmitir informação, mas sim criar um ambiente rico, cheio de desafios, onde a criança possa agir, experimentar e, sim, errar. O erro deixa de ser um problema e se torna uma parte fundamental da aprendizagem. No fim das contas, tudo se resume a essa frase poderosa dos próprios autores. O conhecimento não é uma foto da realidade. Ele é o resultado da nossa ação constante sobre o mundo. Ou seja, em bom português, aprender é um verbo de ação. É fazer, mexer, testar. E isso tudo deixa para a gente uma reflexão. Sabendo que o conhecimento é construído na prática, na ação, como é que a gente pode, seja em casa, na escola, na vida, criar mais espaços para exploração, para descoberta de verdade? A resposta para essa pergunta, com certeza, continua a desenhar o futuro da aprendizagem.